Blog do Renan Rodrigues, o coração pulsante do Pará. O coração pulsante do Pará. Blog do Renan. Coragem e verdade. Levamos a essência da Amazônia para o mundo. Somos mais do que um blog. Somos uma voz calorosa em busca da justiça e da transparência. Aqui não há espaço para o silêncio. Não levantamos bandeiras, denunciamos o que deve ser exposto. Blog do Renan. Nossas palavras ecoam como o rio Amazonas. O blog do Renan Rodrigues é o seu portal para a realidade nua e crua. Um mergulho profundo no que deve realmente importar. Nossa história não reconhece fronteiras, pois a verdade não tem limites. O blog do Renan Rodrigues. Siga a gente no Instagram e YouTube, de Santarém, Pará, para o mundo. Está no ar o blog do Renan Rodrigues. O coração pulsante do Pará. Blog do Renan Rodrigues, o coração pulsante do Pará. O coração pulsante do Pará. Blog do Renan. Coragem e verdade. Levamos a essência da Amazônia para o mundo. Somos mais do que um blog. Somos uma voz calorosa em busca da justiça e da transparência. Aqui não há espaço para o silêncio. Não levantamos bandeiras, denunciamos o que deve ser exposto. Blog do Renan. Nossas palavras ecoam como o rio Amazonas. O blog do Renan Rodrigues é o seu portal para a realidade nua e crua. Um mergulho profundo no que deve. Boa noite, muito boa noite. Está no ar o blog do Renan Rodrigues, o coração pulsante do Pará. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Estamos já ao vivo aqui na TV Patrulheiro, tá bom? Aproveita, pega esse link aí, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Compartilha no grupo da família, no grupo do WhatsApp, no grupo, aonde você puder compartilhar. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje o programa tá imperdível, hoje ele tá surreal. Nós vamos estar aqui entrevistando o Dr. Alisson, tá bom? Ele é especialista, formado, infectologista, e daqui a pouquinho nós vamos estar entrevistando ele aqui. E se você tiver alguma pergunta, tá bom? Alguma pergunta, você pode entrar aí. Estamos ao vivo, você pode fazer pergunta, tirar todas as suas dúvidas, que nós estamos no mês de dezembro, que é o mês vermelho, tá bom? O mês vermelho. E nós trouxemos aqui o Dr. Alisson para tirar todas as suas dúvidas sobre o mês vermelho, né? Mês de dezembro, que é a prevenção e o combate contra o HIV, contra a AIDS, essas doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter você aqui com a gente, né, na TV Patrulheiro, aqui no blog do Renan Rodrigues, dia 10 de dezembro, aí, né, mês de Natal, né, final de ano, e daqui a pouco, né, já vai ser outro ano, e é uma felicidade muito grande chegar, né, no mês de dezembro aqui com você, você acompanhando a gente na TV Patrulheiro, o blog do Renan Rodrigues, tá bom? Quero mandar um abraço para onde você estiver, tá? Mandar um abraço onde você estiver, tá bom? No ônibus, assistindo no celular, na televisão. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E tá no ar o blog do Renan Rodrigues, tá? E para começar o blog do Renan Rodrigues, a gente vai passar aqui um vídeo.
Já tá tudo pronto aí, nosso DJ? Tudo pronto? Pode soltar, te liga nesse vídeo aí, tá? Presta atenção, te liga nesse vídeo aí que vai rodar agora. Pode soltar. Sabe essa ponte que tá no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta. E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei, menino, qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sabe essa? Muito bem. Vocês viram aí o menino e a ponte, né? Vocês viram aí uma ponte imensa que todo mundo ia e voltava triste, de cabeça baixa, né? E esse rapaz aí da história olhava, né? E não conseguia entender por que as pessoas voltavam tristes, né? E ele perguntava o que aconteceu lá, por que as pessoas vão até uma parte onde ficava a árvore e voltava. Então ele ficou com curiosidade, né? E foi caminhar por cima da ponte também para tentar entender por que as pessoas iam até uma certa parte e voltavam, não conseguiu completar, não conseguiu ir mais longe, né? Então ele ali, como vocês viram nas imagens, né? Ele ali foi, né? Caminhou, passou por chuva, por tempestade, e quando chegou na árvore ali, tinha ali um buraco, uma árvore, tinha um buraco ali, e ele tinha que passar, né? Tinha que pular, né? Então ele tinha que ter a coragem de avançar, ele tinha que ter a coragem de arriscar. E quando chegava naquele ponto ali, as pessoas não tinham coragem de passar, não tinham a coragem de arriscar, né? Então ele ali parou, suspirou e teve a coragem de passar por cima, né? De pular por cima desse obstáculo, desse buraco que tinha ali na ponte, né? E ele caminhando ali, ele volta e pergunta, né? Para quem estava lá na árvore, que era outro rapaz, uma criança, ele pergunta: como é seu nome? Aí o rapaz responde: as pessoas me chamam de sonho, né? As pessoas me chamam de sonho. Então ele teve a coragem de passar por cima ali do buraco, né? A coragem. Muitas das vezes é assim. A gente tem um sonho, né? Só que a gente tem que caminhar longe, vai ter obstáculos, vai ter barreiras, como vocês viram aí nas imagens. Você vai ter que ter coragem, você vai ter que suspirar fundo. Mas você não pode desistir, né? Que nem está escrito lá na Bíblia, que Deus diz: seja forte e seja corajoso. Como esse menino aí da imagem foi, ele foi forte e ele foi corajoso, porque ele foi o único que passou por cima do obstáculo, né? E não voltou triste. Ele venceu o obstáculo. Assim que nós temos que ser.
acreditar nos nossos objetivos e acreditar nos nossos sonhos. Ter coragem, muita força de vontade e não desistir. Essa é a nossa mensagem de hoje, terça-feira, né? Noite de terça-feira, dia 10 de dezembro, né? 10 de dezembro, poucos dias para o Natal, Ano Novo, que nós possamos começar o Ano Novo, né? Com pensamento positivo, né? Com desejo de vencer e fazer que nem esse rapaz fez aí, que nem esse menino fez desse vídeo, e não desistir do nosso sonho. E você que está chegando agora aqui, tá na TV Patrulheiro, no blog do Renan Rodrigues, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estar aqui entrevistando, tá bom, o Dr. Alisson, tá? A gente vai estar entrevistando ele aqui. Se você tem alguma pergunta, manda aqui pra gente, pode mandar pra gente. Ele já está aqui no estúdio da TV Patrulheiro e eu vou chamar ele, né, Dr. Alisson, venha pra cá, doutor. É uma honra receber você aqui no blog do Renan Rodrigues, tá bom? Pode ficar à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade. Já tá ligado o microfone dele, Renata? Já tá tudo ok? O áudio tá bom aí? Tá pegando tudo direitinho. Doutor Alisson, seja bem-vindo, tá bom? No blog do Renan Rodrigues. Para iniciar o nosso papo, você pode se apresentar, tá bom? Pode ficar à vontade. Muito obrigado pela participação, uma boa noite a todos. Bom, eu sou o Dr. Alisson Brandão, né? Sou médico infectologista, já estou aqui em Santarém aí há 7 anos, né? E atuamos tanto no serviço público, no hospital municipal, né? No hospital regional e nos outros serviços, né? Sempre podendo ajudar da melhor forma que posso. Hoje o senhor está trabalhando no regional? Também. No municipal, não? Também. Também, né? Regional, no municipal, né? Então o senhor é especialista nessa área de infecção, né? Isso. E o que o senhor pode trazer, né? O senhor já se apresentou, está 7 anos aqui em Santarém, né? 7 anos trabalhando. O que o senhor pode trazer desse assunto? Nós estamos no dezembro, né? Mês vermelho, né? Que é o combate e a prevenção, né? Das doenças, né? Sexualmente transmissíveis, não é isso? O dezembro vermelho, né, principalmente o dia 1º de dezembro, é uma data escolhida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para a conscientização... É mundial esse mês, ele é mundial. Isso. Para a conscientização sobre o grande agravo, o grande problema que é a infecção pelo HIV, né, e que é aí a doença ocasionada pelo HIV, que é a AIDS, uma pandemia aí que a gente já vem vivendo há quase 40 anos, né? E aprendendo a conviver com ela. O HIV, então, é a AIDS, né? Não, o HIV é o vírus... É o vírus que causa a doença que hoje a gente denomina como AIDS. A AIDS, né? Para a gente deixar bem explicado para quem está em casa, né? Então, isso. O HIV... Ele é o vírus, né? O bicho que causa a doença chamada AIDS. A AIDS, né? Isso. E como é que a pessoa pega isso, doutor? Bom, a principal forma de transmissão do HIV é através do sexo sem proteção, sexo sem uso de camisinha, do preservativo, né? Essa é a principal forma de contágio. Existem outras formas, que é quando passa da mãe para o filho na hora do parto. Claro, se não for tomado as medidas, os cuidados necessários. Hoje, no pré-natal, a gente faz a testagem de rotina e na hora do parto também a gestante ela faz o teste para o HIV para que, se identificado, todas as medidas possam ser tomadas para evitar que essa criança nasça com a infecção, mas é uma forma de transmissão. Outra forma de transmissão é o compartilhamento de agulhas, seringas. Só um momentinho, só para a gente entender, doutor. Então, se a mãe tiver o vírus, isso, ela pode passar para o bebê, criança, mas pode ser evitado. Pode ser evitado fazendo o acompanhamento e as condutas necessárias, né? Isso é muito importante. Só um momentinho. Olha, gente, isso é muito importante. Se a mãe tiver o vírus, é da AIDS, isso, doutor?
O vírus do HIV. Do HIV, se a pessoa tiver o vírus do HIV, se ela engravidar, pode ser evitado de passar para a criança, né? Pode sim. Nós conseguimos aí em quase 100% das vezes, claro, dependendo de quando foi feito esse diagnóstico, de proporcionar que essa criança nasça saudável. Saudável sem o vírus, né? Sem o vírus. Que ainda não tem cura hoje, não tem cura. Infelizmente, a gente ainda não tem cura. A gente tem um tratamento, consegue controlar a infecção pelo HIV ao ponto dele não se manifestar, mas para isso é necessário tomar a medicação de forma contínua. Hoje, a pessoa que vive com o HIV, né, a gente classifica ela como uma condição de portador de uma doença crônica. Semelhante a quem convive com uma pressão alta, quem convive com diabetes. Que da mesma forma, se você faz o seu tratamento, toma sua medicação de forma adequada, seguindo todas as orientações, você vai conseguir ter sua vida normalmente, né, viver plenamente com tudo que tiver para fazer. Então a pessoa, se ela pegar o vírus, essa doença ela pode ser controlada. Pode ser com medicamentos controlada. corretos. Com a medicação correta. Né? E se de repente a pessoa ela descobre que tem, e como é que é? Para ela manter relação sexual com outra pessoa? A orientação é sempre utilizar a camisinha, o preservativo, mas vai chegar um momento, depois que ele tiver controlado a infecção, que ele não transmite mais o HIV. Por isso que desde 2013 a gente tem o tratamento universal. O que isso quer dizer? Que todo mundo que teve o diagnóstico do HIV, independente do estágio da doença, se está num estágio avançado, igual a AIDS, se está no estágio inicial, onde a pessoa não sente nada, né, ela vai receber o tratamento. Por quê? Porque com o tratamento a gente consegue duas coisas. Primeiro, eu consigo evitar que a doença avance, eu controlo a doença. E segundo, esse indivíduo deixa de transmitir o HIV. Controle total. Controle total da doença. Aí não Ele transmite, não transmite para outra pessoa. Não. Tomando o medicamento corretamente. Isso. Nem para o seu parceiro, o seu cônjuge, o seu companheiro. E no caso da mãe, né, é uma forma que a gente usa para evitar que a criança nasça com o vírus, né, é justamente isso. Se eu trato a mãe corretamente, de forma mais breve possível, se ela tiver a carga viral, que é o exame que a gente usa para medir a quantidade do HIV no sangue, se essa carga viral vier negativa, a chance dessa criança nascer saudável é de quase 100%. Muito bom. Claro que a gente adota outros cuidados para que a gente atinja os 100%. Mesmo na barriga da mãe, se ela tiver o vírus, pode ser tratado, né? Pode, para evitar que ela se contamine. Tem assim mais 2, 3 meses, que ela descobrir que está grávida, 5 meses? Ou... O ideal é o mais rápido possível, mas mesmo que ela descubra a gravidez nos últimos 3 meses, a gente consegue tratar, fazer os acompanhamentos, aí vai fazer medicação injetável, vai indicar o parto cesáreo, tudo para evitar que a criança entre em contato com o sangue da mãe. Sim. Né, que é onde ocorre a transmissão. A transmissão da mãe para o filho, ele ocorre quando o filho entra em contato com o sangue da mãe. E isso principalmente acontece na hora do parto, que aí você tem a bolsa que vai romper, tem todas as coisas que podem acontecer durante um trabalho de parto. Então é na hora do parto que pode passar. É o maior risco. O maior risco, né? Isso.
Muito bom. Então ela pode estar lá com 7 meses, né? Se de repente ela descobrir, ainda dá tempo de tratar, né? Da gente tratar. Da criança, né? Do bebê. É. Claro que quanto mais cedo eu começar o tratamento É melhor, da mãe, né? é melhor, menor o risco da criança nascer com a infecção pelo HIV. Certo, doutor. E você que está chegando agora, está nos acompanhando na TV Patrulheiro, no blog do Renan Rodrigues, nós estamos entrevistando aqui hoje o doutor Alisson, né? Infectologista, não é isso, doutor? Correto. Falei correto? Ah, muito bem. Então, doutor, para evitar, né, o HIV, o AIDS, é a camisinha. É usar a camisinha. O homem usar a camisinha, né? Hoje nós temos tanto a camisinha masculina, que é a que o homem utiliza, e nós temos também a camisinha feminina, Tem a que feminina. a mulher utiliza, né? Você vai optar por uma das duas, né? Conforme o seu bel prazer, a sua vontade, né? Fica, a gente costuma dizer, ao gosto do freguês, né? Sim. Tem gente que prefere mais a camisinha masculina, né? E aí, principalmente nas populações ali LGBTQIA+, né? Principalmente falando mulheres trans, homens, tudo, né? Vai estar utilizando a camisinha. Mas a camisinha, hoje a gente tem opções para todo mundo, tem tanto a camisinha Tanto a feminina como a masculina. quanto a masculina, e fica a utilização à carta. Né? Certo. Então, olha, vocês estão escutando, né? Para prevenir, né? Para prevenção da HIV, da AIDS, compra a camisinha, né? E coloca nessa tua panema, né? Não, coloca na panema a camisinha para evitar, né? Além da AIDS, do HIV. Tem as outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Temos a sífilis, que a gente está tendo muito caso de sífilis. Tem muito caso, doutor? Muito. Né? Tem como o senhor falar, assim, uma porcentagem, como é que tá? Porque o senhor vive, né? O senhor tá... A gente vê que está tendo aumento, né? A ocorrência da sífilis é desde sempre, mas a gente percebe que nos últimos anos, cada vez que passa, mais pessoas estão se infectando, né? E a grande preocupação da sífilis é, por mais que tenha tratamento, por mais que tenha cura, você pode pegar de novo. Ela tem cura hoje, a sífilis? Tem. Desde quando começou a surgir os antibióticos, né, que é a penicilina, né, que até hoje, né, já aí mais de 70, 80 anos de antibiótico, a gente tem a penicilina para tratar sífilis, mas você pode pegar de novo. Então, tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que usar camisinha, tem que usar preservativo, né? Se teve uma situação, camisinha estourou, esqueci de utilizar, de colocar na hora, e aí? Eu ainda posso fazer alguma coisa? É possível. Você pode estar procurando o CTA, né, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Lá a gente vai fazer as testagens e indicar as profilaxias. Tanto profilaxia para a questão do HIV, que é possível, mesmo numa situação que você se expôs a uma condição onde você pode ter contraído HIV ou pegado sífilis ou alguma IST, existem as profilaxias que a gente chama de PEP, né? Profilaxia pós-exposição, que a gente pode estar fazendo para evitar de vir a desenvolver qualquer uma dessas infecções sexualmente transmissíveis. Certo, então se a pessoa está ali no ato, né? Vai bater o bife ali, vai começar a coisar, aí ele estourou a camisinha, tem que procurar o CTA. O CTA, né? Isso. Vai fazer os primeiros procedimentos, vai fazer exame. Vai ser acolhido, vai ser recebido lá pela equipe multiprofissional, vai fazer as testagens, a gente garante todo o anonimato, né? O serviço é um serviço de excelência, e aí vai fazer as testagens e vai ser muito bem orientado com relação a isso.
E, E doutor, é também um local que, por exemplo, camisinha é cara, acha cara. Lá a gente disponibiliza gratuitamente. gratuitamente, é? Isso. Tem gente que acha a camisinha cara, doutor? Depende de cada um, da concepção de cada um, mas para cuidar da vida, para se proteger, não é um investimento caro. Com Mas, certeza. mesmo assim, a gente disponibiliza gratuitamente, que é para não se ter desculpa, para se proteger. Então não pode, a pessoa não tem desculpa, né? Se ela quiser de repente ir lá no posto, tem. No posto tem, no CTA vai ter. Toda a área da saúde, principalmente na atenção primária, né, vai ter disponibilizado tudo necessário aí para a pessoa poder se cuidar, né, e evitar de contrair. Porque por mais que hoje o HIV seja uma doença plenamente controlável, passível de tratamento, que você vai ter condição de viver com qualidade de vida, é melhor não ter. Certo. Melhor não ter. E Então, a AIDS, doutor? prevenir. A AIDS, como a gente colocou, a AIDS é a doença causada pelo HIV, já é um estágio de infecção avançada. Já é um estágio avançado, né? É um estágio Porque esse avançado. termo muita gente confunde, né? Como a gente colocou, a AIDS é a doença causada pelo HIV. Quando é que a pessoa está com AIDS? Quando a imunidade dela está tão baixa, que é isso que o HIV faz, ele destrói a nossa imunidade, né? E a imunidade da pessoa está tão baixa que coisas que não deveriam causar doença, começam a causar doença, né? Então, pneumonias por alguns fungos que normalmente a gente entra em contato e não acontece nada. Quem está na situação de AIDS vai desenvolver pneumonia por esse fungo. Mais rápido, né? Mais grave, tem outras infecções, né? Tem maior risco de desenvolver tuberculose, ter doenças graves por tuberculose. Então, a AIDS é já esse estágio terminal, né, da infecção pelo HIV, onde a imunidade vai estar tão baixa que qualquer coisa que normalmente não causa doença na gente vai começar a causar doença. Então é imunidade baixa, né? Isso. O HIV em si, ele não mata o indivíduo, mas ele vai destruir a sua imunidade para que outras doenças possam causar uma forma mais grave na pessoa, que pode matar ela de outra doença, né? Matar ela de outra doença. Claro, se não foi feito o tratamento, porque mesmo quando a pessoa descobre a infecção pelo HIV, já estando no estágio de AIDS, a gente consegue tratar essas outras doenças que a gente chama de doenças oportunistas, né? E a pessoa consegue se recuperar. Leva-se algum tempo, 6 meses, 1 ano, mas é passível de recuperação, claro, desde que a pessoa aceite o diagnóstico e faça o tratamento, né, e as orientações, porque não adianta só quem está lá, o médico, o enfermeiro, passar a medicação, se o paciente também não fizer não a sua cooperar, parte, não né? fazer corretamente, né? Então a gente trabalha muito isso lá no CTA, que lá é uma parceria, é uma ajuda mútua. Você se ajuda e a gente te ajuda, né? Então cada um tem seu trabalho para fazer, para que descobriu, está com HIV, está com AIDS, vamos tratar, vai se recuperar e a vida que se segue. E a vida continua, né? Exatamente. Se de repente, doutor, a pessoa sabe que ela está com AIDS, ela descobriu, né? E ela for ter relação com outra pessoa, é crime? Essa parte legislativa, mesmo ela tendo consciência do diagnóstico,
vai ser passível de interpretação ou do advogado ou do juiz. Houve intenção, objetivo de transmitir a infecção, de fazer mal ao outro indivíduo, então claramente você tem aí um crime configurado. Mas aí isso aí vai depender muito a interpretação, né? Passível do juiz, promotor ou do advogado, delegado. Que a gente, dentro que trabalha atendendo a quem está nessa condição, evita de entrar nesse assunto. Por quê? Porque a gente está ali querendo acolher. A gente está ali... Quem recebe o diagnóstico de HIV, né, não é a mesma coisa comparado ao diagnóstico de pneumonia ou de uma pressão alta. Por quê? Porque é uma doença que tem vários preconceitos e dogmas muito associados. Então, é uma informação que sobrecarrega o emocional do indivíduo e a gente precisa, nesse momento, em vez de estar taxando ou buscando culpados, né, buscar e acolher aquela pessoa, colocar para ela que não é o fim de tudo, que por mais que ela teve esse diagnóstico, tem um grupo ali que está ali para ajudar, para fazer o melhor, e ela tem plenas condições de dar continuidade à vida dela, fazendo o tratamento adequado. Então, nosso objetivo, quem trabalha no atendimento às populações vivendo com HIV, a gente sempre tem essa mentalidade. A gente não está ali para julgar ninguém ou para dizer se foi passível de crime, se é culpado ou não. Nosso objetivo é fazer o diagnóstico, acolher esse indivíduo e começar o tratamento da forma mais breve. E caso essa pessoa tenha companheiros, companheiras, tem pessoas com que ela convive, com que ela se expôs, com que ela teve relação, nosso objetivo é também ir atrás dessas pessoas e acolher para que elas possam também se testar, para poder fazer um diagnóstico precoce, né, e poder iniciar o tratamento buscando aquilo que a gente conversou no início, os nossos dois principais objetivos. Tratar precocemente para que a pessoa possa ter qualidade de vida, Continuar sua vida, né? continuar sua vida e quebrar o ciclo de transmissão da doença, o ciclo de transmissão do HIV. O preconceito hoje, no século que a gente está vendo, é muito ainda? Infelizmente, o preconceito ele existe, ele está presente, né? Nossos pacientes ainda sofrem com isso, por mais que comparado às décadas e anos anteriores isso tenha melhorado, mesmo hoje aí na vigência do século XXI, a gente ainda convive com os preconceitos associados a quem vive com HIV. Tem assim uma faixa etária, doutor, de mais ou menos de idade? Essa idade aqui tem mais, essa tem menos? Como o HIV se torna uma infecção crônica, hoje em dia você tem pessoas de praticamente todas as idades com a infecção. Mas, infelizmente, a gente tem notado que nos últimos anos, o número de casos novos, né, de novas pessoas infectadas pelo HIV, tem crescido na população mais jovens, né? Ali entre os 18 e os 28 anos de idade. Tem aumentado, né? Tem crescido bastante nessa população. E é algo que preocupa a gente, por isso que
O ano todo é feito campanhas de conscientização, de informação, oferecendo testagem, oferecendo orientação, disponibilizando camisinha, principalmente aí durante as festividades, seja no carnaval, seja no sairé, seja nas festividades de fim de ano, né? Então, é feito um trabalho em toda a cadeia, desde a esfera federal, através do Ministério da Saúde, na esfera estadual com a Secretaria de Saúde Pública e na esfera municipal, na Secretaria de Saúde, pelo CTA, para tentar conscientizar a população como um todo, para a gente tentar diminuir esse aumento de número de casos na população jovem. Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente vive hoje. Certo. Então, gente, nós estamos aqui entrevistando o Dr. Alisson, tá bom? Ele que é médico, doutor formado, é infectologista, né, doutor? E hoje nós trouxemos aqui no blog do Renan Rodrigues. E você, gente, se você precisar de um advogado, tá bom? Vou colocar aí do número Dr. Ednelson. Se você precisar de um advogado, Dr. Ednelson, criminalista, tá bom? Se qualquer coisa aí para resolver a tua bronca, tá? Olha aí, Dr. Ednelson, advogado criminalista. É só ligar pro número dele, tá bom? Chamar aí no WhatsApp dele. Pode voltar aqui, Renata. É só entrar em contato com o Dr. Ednelson. Dr. Ednelson, quero mandar um grande abraço aí para você, tá bom? Estamos por aqui fazendo nosso programa e que Deus possa lhe abençoar aí no seu escritório aí, que Deus possa mandar muitos clientes, né, para você aí, Dr. Ednelson, que é um grande profissional. E você que está chegando agora e acompanhando a gente aí no celular, onde você estiver, tá? Compartilhe esse link que hoje a gente está entrevistando aqui o Dr. Alisson, tá bom? Que é infectologista. Nós estamos aí no mês de dezembro, né? Final de ano, que é o mês vermelho, que é a prevenção, né? E o combate ao HIV, a AIDS, as doenças, né, doutor? Sexualmente transmissível, tá? E o que mais que você pode acrescentar pra gente, doutor? De orientação, de cuidado, porque você já falou que o principal é a camisinha, né? Que tanto o homem, agora tem para a mulher e tem para o homem também, pode, né, usar para evitar, né, essas doenças. Sim, né? Isso mesmo. Hoje, como eu falei, através do sexo, sem o uso da camisinha, é a principal forma de transmissão. Mas tem outras coisas que a gente tem que ter cuidado, que é o que eu estava colocando no início também, é questão de agulhas e seringas, materiais contaminados com sangue, né? E aí a gente toca muito na parte... Se tiver ali o sanguezinho, a pessoa já transmite. Se tiver sangue na agulha e esse sangue for de uma pessoa que está infectada pelo HIV, se essa agulha perfurar, né, entrar em contato com o sangue, né, perfurar a pele, pode acontecer a transmissão. E aí a gente sempre acaba orientando, né, questão de tatuagem. Procure locais que utilizem materiais descartáveis, né, que sejam locais adequados, porque é uma forma de transmissão, né, não só para o HIV, mas também para a hepatite B, para a hepatite C. Então, muito cuidado na questão de tatuagem. Outra coisa que a gente também tinha um risco maior de transmissão era através de transfusões de sangue, mas isso com a chegada dos hemocentros no estado do Pará, o Hemopa, que hoje a gente, toda vez que quando o indivíduo, a pessoa vai doar, é feita uma bateria de exames, incluindo o HIV, que é justamente para evitar a transmissão, né, do HIV, né, através do contato com o sangue, recebendo ali a transfusão de sangue. A gente teve aquela fatalidade que aconteceu no Rio de Janeiro, onde doadores de órgãos acabaram se infectando com o vírus, mas isso é algo muito raro de acontecer e aconteceu por
um ato falho, corrupto, né? Que graças a Deus na nossa região aqui, como é tudo centralizado no Hemopa, né? A gente já há várias décadas não vê isso acontecer. Mas nos anos 80, nos anos 90 ali, que foi as primeiras décadas da pandemia do HIV, a gente teve algumas situações, né, de transmissão dessa forma. Mas, assim como falei, à medida que foi se evoluindo, foi se conhecendo sobre o HIV, a gente conseguiu aprender a entender, aprender a prevenir, né, evitar se infectar, e melhoramos muito aí o tratamento, garantindo a sobrevida e a qualidade de vida para todos que vivem com HIV. Doutor, me diga uma coisa, o salão, a pessoa que vai fazer manicure e pedicure no salão, tem algum risco ali? Aquele material ali... Para o HIV é um risco praticamente zero, mas tem um risco aumentado para as hepatites virais, para as hepatites B e para a hepatite C, né? No mês de julho, nós temos o Julho Amarelo, que é o mês de combate das hepatites virais, justamente trazendo essa conscientização. E da mesma forma que uma agulha, uma seringa contaminada com sangue pode transmitir tanto a hepatite B, quanto a hepatite C, quanto a HIV, um alicate de unha... Até o HIV pode... O risco é menor do HIV, mas ele existe. A principal preocupação são as hepatites virais. Por isso que a gente sempre recomenda: vai para o salão, ou leve seu material, seu alicate de unha, sua tesourinha. Atenção, doutor. Atenção você que está em casa, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. Sim. Você que vai fazer a sua unha, pedicure, manicure, né? Que vai cuidar das suas unhas, né? Principalmente as mulheres, né? Como é mais, né? As mulheres, né? Presta atenção na orientação do doutor aqui, né? Que isso é muito importante para você cuidar da sua saúde e evitar, né, maiores transtornos. Pode falar, doutor. Sim. Então a gente tem que ter cuidado muito com os materiais pérfuro-cortantes, que é a tesourinha, o alicate de unha, né? Antigamente a gente tinha muito problema com as navalhas para fazer barba, pé de cabelo. Hoje em dia você vê que esse risco já praticamente zerou, porque as navalhas hoje a gente usa lâminas descartáveis, então toda vez que o barbeiro vai fazer o pé de cabelo, vai fazer a barba, ele descarta a lâmina que estava na navalha e coloca outra lâmina. Para quê? Para evitar o risco de infecção pelas hepatites virais, né? Principalmente a hepatite B e C. E no caso das manicures, o cuidado principal é esse, alicate de unha, a tesourinha, tudo aquilo que vai cortar, que tem risco de entrar em contato com sangue, é um instrumento que pode transmitir as hepatites virais, né, a B e a C, que a gente estava se referindo. Ou então, o dono do salão, tudo, ele vai precisar ter algum equipamento para esterilizar. Se passar o álcool, o 70, resolve passar o álcool 70? No caso das hepatites virais, a limpeza com álcool 70, tudo, ela é capaz de matar o vírus ali no local, né? Então, o ideal é estar fazendo a limpeza, a desinfecção, e normalmente, como são muitos materiais, você ficar limpando de um em um acaba tomando um período grande, a gente orienta para esterilizar esses materiais, utilizar ou autoclaves ou estufas, que você vai matar o vírus com o calor, com a temperatura, né? A estufa vai chegar lá a 200 graus e aí resolve, né? Resolve a situação eliminando o vírus. Certo, isso é muito bom, né, para a pessoa ter consciência, que acho que muitas das vezes a pessoa não higieniza, né? Vai lá e não esteriliza, não passa álcool.
O ideal é sempre o que der utilizar material descartável, né? E aquilo que não der para utilizar material descartável, que é o exemplo que eu dei das lâminas, né, da navalha que a gente troca hoje, né? Você ou utiliza o seu de uso pessoal, né? Ou que seja feito o cuidado, né, a esterilização, seja com autoclave, seja com estufa, desse material para evitar qualquer risco. Doutor, quais os sintomas que a pessoa apresenta quando ela está com sífilis? A questão da sífilis, os sintomas vai depender muito de qual fase da sífilis ela está. Tem as fases ainda, né? Tem as fases. A sífilis aí a gente classifica ela em 3 fases, né? Que é a sífilis primária, secundária e terciária. E ainda tem a sífilis latente, que a gente chama, que é quando a pessoa não tem sintoma nenhum. Então, a pessoa pode ter sífilis e não está sentindo nada. Do mesmo jeito que ela pode ter hepatite B e não está sentindo nada, e ter o HIV e não sentir nada. Por isso que é importante todo mundo que tem vida sexual ativa, que tem relação sexual, fazer sua testagem todo ano, pois grande parte dessas doenças ela tem um período que não dá sintomas. Por isso que hoje em dia a gente nem usa tanto o termo doenças sexualmente transmissíveis, e sim infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque você pode estar infectado, mas não está sentindo nada. Não sente nada. Nada, né? Absolutamente nada. Nada. No caso, voltando para a sífilis, de forma geral, na sífilis primária, que é a primeira manifestação depois que a primeira fase, né? É a primeira fase. Depois que você contrai ela, você vai aparecer uma ferida na região genital. Tanto o homem como a mulher. Tanto o homem quanto a mulher, né? Essa ferida normalmente não dói, né? Às vezes, se a pessoa tem muitos pelos na região genital, na genitália, acaba passando despercebido, porque não dói. Mas tem aquele famoso push, tem? Ou não, na sífilis não. Não tem. Você vai ter outras doenças, que é o termo é o cancro duro, que vai dar uma ferida que vai ter pus. Então, sífilis só é uma ferida, né, digamos, avermelhada? Isso, é uma ferida avermelhada sem dor. Não dói. E que se você não tratar, depois de uma semana, 10 dias... A primeira fase, né? Que ela some. Ela some. Aí entra na fase latente que a gente explicou, que é o período que não sente nada. Depois de meses, a pessoa com a infecção com a sífilis, ela pode ter o que a gente chama de sífilis secundária, que é a segunda fase, que ela pode aparecer manchas no corpo, principalmente nas mãos e nos pés, né, manchas acastanhadas, né, que a gente chama de sífilis secundária, ou rosácea sifilítica, né, que pode aparecer quando não pode aparecer. E aí a gente vai para outra fase, né, que é a sífilis terciária, que normalmente pode aparecer 10, 20, 30 anos depois da infecção. Tudo isso ainda? Se a pessoa nunca tratou, pode aparecer, né? E aí ela pode aparecer de várias formas. Ela pode dar doença no coração, que a gente chama de endocardite. Ela pode dar problema nas articulações, que a gente chama de artrite. Pode dar infecção no cérebro, né, que é a neurosífilis, né, uma encefalite pela sífilis, né? Então, ela tem várias manifestações que pode acontecer na sífilis terciária, que se a pessoa está com sífilis, nunca se testou, nunca fez o tratamento, ele pode evoluir. E como tem esse período latente, que a pessoa não tem sintoma nenhum,
é importante fazer as testagens periódicas. Então, assim, fez sexo sem camisinha, tem que se testar, porque você tem risco de ter Tem contraído alguma que fazer o infecção. exame, o É. PSA. Tem que fazer o exame, as testagens lá no CTA, né, para ver se tem infecção por HIV, sífilis, hepatite B e C, é o que a gente tem disponível lá no momento. Então fez ali, né? Ainda mais se aventurou, né? Tem que fazer os exames. aventurou, pulou fora, assumiu o risco, Vacilou ali, né? faça exame, vai atrás, cuidar da saúde. Ah, mas eu conheço a pessoa toda. Infelizmente, hoje em dia, infecção pelo HIV não tem cara, não tem cor, não tem jeito, não tem grupo social, não tem etnia, não tem preferência. Qualquer um, como eu coloquei. Até mesmo quem é casado, doutor, até mesmo quem Quem é casado. é casado no cartório de véu e A grenada. orientação é fazer a testagem. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque hoje em dia é necessário ter esse cuidado. Porque não dá. Às vezes a pessoa, como eu falei, várias dessas doenças, elas ficam longos períodos sem manifestar sintoma. Às vezes o próprio indivíduo que tem não sabe que tem porque nunca se testou. Então, tem vida sexual ativa, independente se é casado, juntado, separado, divorciado, ficante, contatinho, tem que fazer testagem. Tem que fazer, né? Tem que fazer porque, acima de tudo, cuidar de si mesmo, né? Então tem que ter esse cuidado porque fazendo diagnóstico precoce a gente consegue tratar e evitar diversos problemas. E, como falei, a gente vai dar qualidade de vida, né? Buscar dar qualidade de vida. Muito bem. Olha, doutor, a gente conversando aqui, o tempo passou rápido, né? Passou rápido. E a gente está chegando aí no final do nosso programa, né? Final do nosso programa aí, 1 hora de programa. E passou aqui, parece que foi 10 minutos, né? É um tema muito grande, muito longo. É verdade. Se ficar falando, vai a noite toda. E aí a gente quer agradecer, pessoal, né? O doutor que veio aqui. A gente convidou ele, disse, poxa, Renan, eu vou estar de plantão, mas eu vou fazer um esforço para me trocar o meu plantão, para me estar aí no programa. Olha só a moral que ele deu pra gente, né? Aqui para a TV Patrulheiro, para o blog do Renan Rodrigues, a moral que ele deu de vir aqui falar desse tema muito importante, né? Então, eu fiquei muito feliz porque o senhor aceitou o nosso convite, né? Que o senhor fez esse esforço de trocar o plantão e tá com a gente aqui, né? Eu fiquei muito feliz e eu quero agradecer a sua presença aqui, né? E assim, para a gente fechar, para a gente encerrar, o senhor pode, né, concluir, né, dar mais uma orientação, dar suas palavras finais. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui participando. Todo momento que a gente tem a oportunidade de estar divulgando, trazendo as informações para conscientizar a população, fazendo esse trabalho de saúde pública, é sempre bem-vindo. E a orientação que eu gostaria de deixar é essa. Procura se testar, faça seus exames periódicos. Foi para festa, foi para notada, tomou demais, esqueceu de usar a camisinha, esqueceu de colocar tudo, camisinha estourou, o que tenha sido. Procure o CTA, faça a testagem, existe a profilaxia pós-exposição. Hoje em dia também, falando já especificamente do HIV, aquelas pessoas que ou já convivem com alguém, por exemplo, um casal onde um tem a infecção pelo HIV e o outro não tem, que queira prevenir, evitar de se contaminar, né? Por mais que quando está com a carga viral não esteja detectado, não vai transmitir, mas a gente tem outros mecanismos que a gente chama de PrEP, né? É a profilaxia pré-exposição. Então, se você está em situação que
se expôs mais de uma vez, que precisou tomar a profilaxia pós-exposição, porque você acabou dando uma escapulida ali, para evitar de estar o tempo todo fazendo essa profilaxia pós-exposição, existem medicações, né, que a gente pode estar disponibilizando, né, o CTA faz isso, que é a PrEP, para que você possa tomar uma medicação e aquilo vai evitar que mesmo que você entre em contato com o vírus, venha a se contaminar pelo HIV. Lembrando que essa prevenção, essa medicação pré-exposição, ela vai ajudar a prevenir de você se infectar pelo HIV, mas ela não vai substituir a prevenção que as camisinhas, seja masculina ou feminina, vai lhe dar de ter outras infecções sexualmente transmissíveis, seja sífilis, gonorreia, clamídia, donovanose, entre muitas outras que a gente tem aí. Então, a gente sempre reforça, né? Usar o preservativo, usar a camisinha ainda é o melhor método de se proteger, mesmo que hoje a gente já tenha outros métodos disponíveis. Então, procure se cuidar, né? Estamos à disposição. O CTA lá, ele é a referência no município e na nossa região oeste para atender as pessoas vivendo com HIV/AIDS e as hepatites virais, né? E suspeitou, está em dúvida, quer se testar, lá é o melhor local para estar fazendo isso. Muito bem, então eu te agradeço, né, o doutor Alisson, que esteve aqui com a gente no programa, no blog do Renan Rodrigues. E você que nos acompanhou, né, também agradeço a audiência de você que ficou até agora aqui conosco. E aí, se Deus quiser, na próxima terça-feira nós vamos estar aqui de novo, voltando com mais um tema. Muito obrigado pela audiência, que Deus possa abençoar imensamente você, possa abençoar imensamente a sua família. Blog do Renan Rodrigues, o coração pulsante do Pará.